aparência, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar pessoas, porque o sofrimento que me causa. Fala tropa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo René e estou aqui para gravar mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim falar sobre, da minha opinião, né? Aquela história, né? O antigo já dizia, uma história tem três lados, o meu, o seu e a verdade. Então eu vim comentar com vocês no vídeo de hoje sobre aquela história lá que aconteceu em Brasília, né? Do morador de rua que foi espancado pelo personal, que pegou, né? Camarada ali no ato com a sua mulher. E eu vim trazer esse vídeo pra vocês, falar um pouco do que eu penso, tendo em vista do lado do morador de rua saiu e tem bastante lições nesse depoimento dele. Vamos lá, então eu vou estar falando um pouco aqui da minha opinião, lógico, principalmente pautada, né? Porque foi dito o lado do marido. E agora vem o lado do Gilvaldo Alves, o morador de rua, e faz parte desse triângulo amoroso aí mais famoso da internet, brincadeiras à parte. E quais são os ensinamentos, cara, que a gente pode tirar dessa situação? Vai ficar negando comida pros outros aí não, rapaz, não é pra negar comida pra quem precisa não. A lição é que, cara, o ser humano, eu sempre falo, e vindo de um camarada com o meu estereótipo, eu sempre falo que o ser humano é preconceituoso. O ser humano, ele vai fazer um pré-julgamento, ele vai pré-julgar aquela pessoa apenas pela aparência. Ele vai olhar para a pessoa e ele vai ter uma ideia. Ele não conhece, ele não conversou, ele simplesmente vai achar o que ele acha através do que a pessoa transmitiu para ele ali. E qual é o ensinamento? Normalmente a gente pensa, e eu me coloco, me boto nesse balaio, porra, morador de rua, ou pejorativamente dizendo, mendigo, né? Uma pessoa que está em situação de rua. Poxa, é um camarada que, porra, não tem estudo, um camarada ignorante, um camarada que vive fora de si o tempo todo, ao efeito de álcool, qualquer droga possível. Esse é o pensamento na grande maioria das vezes. Mas não é bem por aí. E o Gilvaldo Alves está aí para mostrar exatamente isso, né? Muitas das pessoas que estão em situação de rua são pessoas que têm estudo, são pessoas que entendem o contexto social, entendem o contexto mundo, tá ligado? É um camarada muito eloquente, um camarada que sabe muito bem falar, maluco eloquente, maluco bom de lábia. E aí, assim, quando iniciou a entrevista, mano, eu falei, caraca, tá explicado, mano. Você tá doido, maluco, ó, bom de lábia, sabe conversar, fala bem. Mas aí, como eu falei, existem três lados da história e ele contou o lado da história dele, dizendo como foi que ele foi abordado pela tal mulher lá do surto, né? Ela abordou ele, cara, é a verdade dele, né? Não sabemos qual é a real verdade. Como eu disse, tem a versão dele, tem a versão do marido, posteriormente vai sair a versão da mulher, eu acredito, né? Tem os áudios vazados dela conversando aparentemente com uma amiga, não sei se é depoimento, ela falando como que tudo aconteceu, mas agora com o depoimento do Gilvaldo Alves, as coisas estão meio diferentes a ele. Falou que justamente veio a público justamente para expor a verdade. Porque não foi bem do jeito que ela falou, não. Ela chamou ele, né, segundo a versão dele, e ele ficou meio sem entender, e se tratava dele mesmo, né, aquela mulher bonita, falando comigo, pô. Questão de autoestima também, né, por mais que ele seja um camarada que tá em situação de rua, mas tá em situação, né, domínio próprio da sua consciência, pô, mano, o que essa mulher quer comigo, né, tipo, tá meio machucado aqui, mas aparenta ser um camarada mais vivido, mais maduro, ela é um pouco mais jovem. Imagina, você é um morador de rua, um homem já de meia idade em situação de rua, uma mulher jovem, bonita, num carro te chama pra... E aí? Pô, mano, tem caroço nesse angu. E ele foi, mano. E aí, o que acontece? Ficou nítido e notório que ele curtiu demais o que ele viveu com a mulher. Cara, ficou nítido, mano. Se você não viu, vai lá no Metrópole e assiste a entrevista completa dele lá. Foram 40 minutos e ficou claro pra mim que ele adorou, irmão. Teve lá um momento lá que foi interrompido, que o camarada chegou batendo nele e tudo lá. Mas o tempo todo ele frisa que são momentos de prazeres que ela proporcionou, que ele jamais vai esquecer, assim como ele não vai esquecer também as dores que aquilo ali causou, e ele se posiciona como uma vítima nisso tudo, porque foi a mulher que foi até ele falando que queria namorar com ele. Enfim, ele deu detalhes do que aconteceu e salientou que as imagens que estavam rodando na internet não se tratava de fato o fato que ocorreu. Ele falou que em momento nenhum entrou num carro branco, que o carro que ele entrou era vermelho. Enfim, tem várias coisas, várias pontas aí, e foi o que ele falou, que se de fato ele tivesse cometido algum crime, né, de violência contra ela, ele não estaria livre, ele estaria preso. E ele falou que tudo que ele fala tem como ser comprovado, porque o camarada está em situação de rua, ele sabe os pontos que tem câmera, e ele falou que essas câmeras corroboram para a versão dele, que vai dizer quem está mentindo, quem está falando a verdade. E ele vai mais a fundo dizendo que o marido, né, que pegou a mulher ali no ato de infidelidade, ele é o responsável por toda essa exposição que aconteceu, tanto na vida dele, quanto na vida do morador de rua aqui, né, o Gilvaldo Alves, quanto da mulher, porque se ele não tivesse tomado a atitude que ele tomou, talvez eu não estaria comentando isso com vocês. O assunto da internet, de fato,
não seria esse daqui. Eu disse, as histórias têm 3 lados e agora as coisas estão se desenrolando. E o camarada tá praticamente apaixonado por ela, mano. De verdade, apaixonado. Ele teceu diversos elogios direcionados à mulher. E ele falou que a mulher precisava de carinho, de atenção. E que aparentemente foi isso que ele identificou que faltava pra ela. Porque, pô, tipo, ele falou, ela me chamou pro carro dela. Eu entrei no carro dela. Eu falei a situação que eu tava passando, né? Da onde eu vim, mostrei meus cursos, o porquê eu estava na rua. E depois de toda essa conversa, eu perguntei pra ela se ela ainda me queria. Se de fato ela me quisesse, que ela me levasse pra algum lugar. Porque eu sou um morador de rua, em situação de rua, não tenho dinheiro nem pra te levar para um hotel. Mas tu imagina, cara. Tu imagina. Porque aquilo, né? Se fosse o contrário, da nossa sociedade parece soar mais possível, né? Um homem chamando uma mulher em situação de rua para ter um encontro amoroso e não o contrário, né? Porque a gente pensa, né? A mulher com carro bem estabilizado, o que ela vai querer com um homem em situação de rua, né? Sem teto, né? Já de idade avançada, não é lá dos mais bonitos, mas camarada desenrolado. Certeza absoluta. Se ela quis ele, aparentemente pela aparência somente, né? Porque pelo que ele relatou, ela o chamou para ir até a situação. Pô, quando esse camarada abriu a boca pra falar com ela, já era, filho. Porque aí o baiano é desenrolado. O baiano é desenrolado, aprendizado. Nem todo morador de rua é um camarada que tá alheio à realidade. Durante o depoimento dele, ele fala sobre política, ele fala sobre aquecimento global, ele fala sobre vários aspectos. Ele falou o porquê que ele estava na cidade onde ele estava, porque ele se sentia seguro, porque a cidade oferecia uma segurança, viaturas, e lógico, uma população que entende o conceito social também, aonde ele tinha um apoio da Igreja Batista, Católica, banho aqui, comida lá, enfim, um camarada inteligente, e pelo que deu a entender, é um camarada que tá querendo, sedento por voltar ao mercado de trabalho. Informou que tem a categoria A e D, MOB, né, aquele curso para você fazer transporte de cargas perigosas. Eu não tenho dúvida que vai surgir aí um patrocínio aí para que ele possa renovar, fazer renovação da carteira de habilitação dele, e alguém que dê, né, a oportunidade para que ele trabalhe, porque de fato, quem foi pego de gaiato nessa história toda foi ele, mano, porque imagina, mano, ele tá numa situação vulnerável. Como que ele ia ter possibilidade de chegar e cantar uma mulher? De fato, eu acredito que, tipo, levanta-se a hipótese de que ela teve um surto psicótico, mas pela versão dele aqui não foi bem surto psicótico não, porque ela foi até ele e ele só usufruiu da oportunidade que ele teve e o maluco tá orgulhoso, mano, nota-se isso, e deu pra ver também que os camaradas não levaram ele muito a sério quando ele falava, mano, pele macia, blá blá blá, riqueza de detalhes. Então, na minha opinião, de fato, ele foi um camarada que entrou de gaiato nessa história toda. Vamos ver o desenrolar desses capítulos. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham aí, cara. Se você acredita no que ele disse, se você acredita no que a mulher falou, que ela teve um delírio, ou se você acredita que é possível uma mulher, a posição social que ela tinha, uma estética, beleza, enfim, todos os estereótipos possíveis, se é possível uma mulher desse porte se interessar por um camarada em condição de rua, tendo em vista também que o camarada em condição de rua, pelo que ele falou e frisou várias vezes, ele anda de banho tomado, anda bem vestido, com óculosinho escuro dele, então sim, pode ser. Eu, na minha opinião, eu acho que a mulher, sei lá, mano, se interessou ali pelo maluco e deu no que deu, né? É importante saber o que você tem a dizer sobre isso. O ponto é, eu fiquei de cara com a eloquência dele, eu fiquei de cara com a lábia dele, maluco desenrolado, e se, mano, não deixa não, e se falar no ouvido já era, hein? Eu vou ficando por aqui, forte abraço, tropa, vejo vocês no próximo vídeo.